Êxodo capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: No 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias, terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho e de um ano. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem um animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará seu cordeiro ou cabrito, e o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam a carne crua nem cozida em água. Tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. E como depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima sem ferir ninguém. Assim, a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. Esse dia será um memorial que vocês e os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Essa celebração é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tratem de jogar fora todo o fermento que tiverem em casa, porque quem comer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado do povo de Israel. No 1º e no último dia da semana, convoquem uma santa convocação. Nesses dias não façam nenhum trabalho a não ser a preparação da comida. Somente isso poderá ser feito. Celebrem a festa dos pães sem fermento para lembrar que nesse dia eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia para sempre, por todas as suas gerações. Comerão pães sem fermento desde a terra do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante os 7 dias que ninguém tenha fermento em casa, porque aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Isso vale tanto para o estrangeiro como para o nascido nas terras de Israel. Em todas as coisas, não comam coisa alguma fermentada. E quanto aos pães, só comam pães sem fermento. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: Escolham um cordeiro suficiente para suas famílias. Sacrifiquem-nos para lembrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia usada para sangrar o animal. E passem o sangue no alto e nas laterais da porta. E que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Portanto, obedeçam a essas instruções como lei permanente para vocês e para os seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. Quando seus filhos lhe perguntarem: que comemoração é esta? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho do faraó que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: aprontem-se rápido e saiam já do meio do meu povo. Vocês e os demais israelitas vão servir ao Senhor como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos e os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora e me abençoe também. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras, a massa de pão sem fermento e as polpas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, além de roupas, todos como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhe davam tudo o que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Assim partiram os israelitas de Ramsés para Sucote. Era uma multidão de cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Foram também com eles uma multidão de estrangeiros, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, um número enorme de animais. Com a massa que levaram do Egito, cozinharam pães e bolos sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque foram expulsos do Egito. Não puderam preparar outros alimentos. Ora, o tempo que os israelitas habitaram no Egito foi de 430 anos. No fim desse período, todas as tribos do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite desse dia ficou marcado para sempre na história de Israel, porque foi nessa noite que o Senhor tirou seu povo do Egito. Essa é a noite do Senhor. Deve ser comemorada por todos os israelitas, por todas as suas gerações. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la, porém todo escravo comprado por dinheiro depois de ter sido circuncidado poderá comer a Páscoa. Mas o estrangeiro que estiver de passagem, o que vive de salário, não comerão dela. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa, nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa, e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. Todos os membros da comunidade de Israel terão que celebrar a Páscoa. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todas as pessoas do sexo masculino. Então ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem circunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará tanto ao cidadão natural de Israel quanto ao estrangeiro que estiver vivendo nas terras de Israel. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito segundo as suas tribos. Capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todo o primeiro filho homem. O primeiro filho israelita me pertence. Isso se refere não apenas aos homens, mas também aos animais. Então Moisés disse ao povo: celebrem esse dia. Esse é o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão. É o Senhor que nos tirou daqui com seu grande poder, portanto, não comam os pão sem fermentado. Vocês estão saindo no mês de Abibe, quando o Senhor os fizer entrar na terra em que
vivem os cananeus, os heteus, amorreus, heveus, os jebuseus, a qual ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês terra que jorra leite e mel, vocês deverão fazer essa comemoração nesse mês. Durante 7 dias vocês só poderão comer pães sem fermento. No último dia da semana haverá uma festa solene dedicada ao Senhor. Naqueles 7 dias comam pão sem fermento. Em toda a terra não deverá haver fermento nem pão fermentado. Nessa ocasião, cada um contará ao seu filho, dizendo: esta comemoração é realizada pelo que o Senhor fez por mim, quando me tirou do Egito. Assim a Páscoa servirá de sinal em sua mão e comemoração diante dos seus olhos, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios. Pois o Senhor o tirou do Egito com grandes demonstrações de poder. Por isso devemos guardar este mandamento na data certa, todos os anos. Quando o Senhor introduziu vocês na terra dos cananeus, terra que jurou dar a vocês e aos seus pais, separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais, que seja macho. Eles pertencem ao Senhor. Toda a primeira cria macho nascida da jumenta precisa ser resgatada com o cordeiro. Ou seja, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se não for possível resgatar o jumento, ele precisará ser morto. Quanto aos homens, todo o primeiro filho precisará ser resgatado. Mais tarde, quando seu filho perguntar a você: pai, o que significa isto? Você bem sabe o que responder. É que o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, com demonstrações de poder. Você dirá a seu filho e continuará contando. Quando o coração do faraó ficou endurecido, recusou-se a deixar-nos sair. Então o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso nosso povo oferece um sacrifício ao Senhor, todo o primeiro filhote macho, e resgatamos nossos primeiros filhos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo entre seus olhos, para que lembremos sempre que o Senhor nos tirou do Egito com sua forte mão. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupo organizados, armados para guerrear. Ao saírem do território egípcio, Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem quando disse: Deus certamente virá socorrer vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles para mostrar o caminho. De dia o Senhor ia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Nunca se afastaram do povo de Israel.